Durante a Santa Missa não haverá pregação, porque o Evangelho é a paixão do Senhor, será cantada e é uma coisa mais longa. Então, no lugar de lá, né, agora nesse começo da cerimônia, para dar uma palavrinha para os nossos irmãos. O que estamos hoje, neste momento, fazendo? Um louvor a Jesus Cristo, nosso Deus. Estamos repetindo um ato que há muitos séculos se costumou fazer. Uma procissão com ramos de palmeira, ou galhos de oliveira, ou de outras árvores, em honra da entrada solene de Jesus em Jerusalém, justamente na semana em que ele foi crucificado. Essa procissão, com segurança, já havia no século IV, em Jerusalém. A peregrinatéria narra isso, naquela época narra isso. Depois se espalhou. A Europa, que se tornou católica, essa procissão se espalhou de maneira extraordinária, chegou a solenidades imensas. Na Idade Média, faziam solenidades muito grandes para representar Jesus Cristo, levavam evangelhos. Jesus estivesse ali presente, honrado por todos. E quando surgiu a heresia de Berengário, negando a Eucaristia, houve também muitas procissões levando o Santíssimo Sacramento. E sim, uma variedade muito grande de solenidades que se fizeram em honra de Nosso Senhor a esse propósito. No começo havia só a procissão. Depois a igreja acrescentou a bênção dos ramos, como nós hoje fazemos já há muitos séculos, que se faz assim. O episódio é narrado pelos evangelistas. Jesus, quando vinha para Jerusalém, ele queria ser recebido de maneira solene como o rei dos judeus e rei de todos. Ele que foi tão detestado, tão humilhado pelos chefes judeus durante aquele período em que ele saiu pregando a santa doutrina católica, a sua verdade de salvação. Evidentemente que ele não fez uma solenidade com a grandeza que poderia fazer, ele é Deus. Podia levar as coisas a acontecerem de maneira mais solene ainda. Mas, mesmo sem toda aquela solenidade, foi feita assim. Nosso Senhor chamou alguns discípulos, mandou a irem a Betfagé. Subindo a estrada, a ladeira de Jericó até Jerusalém, que fica no alto, passa-se por Betânia, onde Lázaro morava com suas irmãs Maria e Marta, onde ele tinha sido ressuscitado, não é? Mais ou menos Betânia fica a mais ou menos 2,5 quilômetros de Jerusalém, 2,4 metros. Adiante fica um lugarejozinho chamado Betfagé, que fica a 1.800 metros de Jerusalém. Foi justamente aí que os apóstolos viram como Jesus avisou: vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. São Mateus diz, em que nunca, São Mateus, São Lucas, e nunca ninguém tinha montado naquele animal, ainda novo, ainda muito ligado à mãe. Desatem e tragam-me. Se alguém perguntar o que é que vocês estão fazendo, respondam: o Senhor precisa deles,
e logo devolverá. Certamente, o dono da jumenta e do filho devia conhecer Jesus e conhecê-lo com o título de Senhor. Por isso ele diz, como nosso Senhor mandou, o Senhor precisa deles e logo devolverá. E assim aconteceu. Começaram, então, a colocar panos adornando os animais. Nosso Senhor montou no jumentinho, que já podia carregar um peso. Aliás, os jumentos na Palestina são enormes, bonitos. E a jumenta, como a mãe que ele seguia, ia na frente, o jumentinho ia atrás da mãe. Era mais fácil o caminho, o percurso ser feito. Começaram a colher ramos de oliveira, de palmeira, a colocar no chão também. E logo juntou-se o povo, uma multidão de gente que ia à frente e que outros que iam atrás, e cantavam Hosana ao filho de Davi, termo que entre os judeus significava o Messias. Assim eles estavam reconhecendo Nosso Senhor também como Messias. E Nosso Senhor entrou na cidade solenemente. É isso que a gente vai comemorar, fazendo uma caminhadazinha, cantando em gregoriano hinos de louvor a Nosso Senhor. E esse louvor começou justamente lá e continuou o dia todo, o resto do dia. O resto do dia, porque provavelmente essas cerimônias devem ter ocorrido de tarde. Tanto movimento de coisas que os evangelhos contam, a gente imagina. Aliás, São Marcos dá a entender que foi de tarde essa entrada de Jesus. As crianças depois gritavam na rua, Hosana, filho de Davi. E vieram os chefes de Deus dizer, Senhor, mande que eles calem a boca. E nós só deu aquela resposta, não é? Se eles calarem, as pedras clamarão. Porque estava marcado, determinado por Deus, que aquele era o dia de glorificação de Jesus, justamente antes de toda aquela humilhação terrível que ele haveria de padecer até a morte e morte de cruz, para nos resgatar de nossos pecados, não é? Nos dar a condição de ir para o céu, porque o pecado de Adão original tinha fechado as portas do céu para o ser humano. Tanto é assim que mesmo os bons homens do passado, aqueles patriarcas do primeiro século, Abraão, Isaac, Jacó, toda aquela gente estava num lugar que nós costumamos chamar limbo dos padres ou dos pais. Padre e pai são sinônimos. Antigamente, há séculos atrás, em português, ninguém chamava meu pai, mas meu padre. Depois é que houve essa alteração, não é? Uma síncope gramatical, em que uma parte cai e fica pai. Não é? Foi bem. É isso que nós celebramos. Mas eu quero lhes dizer duas coisas. Uma é recordar-lhes que os que vêm aqui à procura da verdade e da salvação. Aqui se pratica a Igreja Católica Apostólica Romana como ela sempre fez através dos séculos. Nós sabemos que há vários anos atrás houve um concílio
infeliz em Roma, o Vaticano II, que alterou depois as coisas, alterou tudo. Não há nada que não tenha mexido. E isso nós sabemos do resultado, não é? Produziu somente ruína, abandono, as pessoas largando a vida religiosa, enfim, um aumento da perdição. Mas houve que resistisse, como o arcebispo do Marcel Lefebvre, da França, como o bispo do Antônio de Castro Maia, do Brasil. Houve reação para conservar a igreja como sempre. E essa é a igreja de sempre que nós cultuamos aqui. De maneira que, vindo às vezes de longe para a Santa Missa aqui, não devemos reduzir este ato a apenas, e não é pouca coisa, vir a Santa Missa verdadeira, para viver catolicamente, viver santamente, viver na graça de Deus. Então, se há aquele que quer se salvar, deverá, portanto, conservar seu coração puro de pecado, o que depois do batismo, se a pessoa pecou, ela alcança com a confissão, não é? Procurando o sacerdote e recebendo o perdão. Mas sabemos que a pessoa só pode buscar o perdão se ela se arrepende, se ela corta o pecado. Assim, por exemplo, um homem e uma mulher que vivem juntos sem se casar, vivem em pecado. Pode se conversar? É claro que não. A não ser que se separem, ou então se casem. Ou então se casem. Não é? E assim muitos outros pecados que hoje se cometem, sejam quais forem, se a pessoa está verdadeiramente arrependida, procura o sacerdote, recebe o perdão e então viva agora uma vida nova. Viva agora uma vida nova. Oração diária, adequada, naquela oração de minuto, a se livrar da oração como se fosse o inimigo. E aí eu lembro o Santo Rosário, tão importante para todos rezarem. O comportamento, o que fala, como fala, o que olha, como olha, o que pensa, como pensa, honestamente. Então, o católico não pode xingar. Um católico não pode xingar. Ele pode ser católico, mas se ele xinga, ele não está um católico direito. Se embriaga. O católico não pode se embriagar. É pecado tomar um pouco de vinho, um pouco de cerveja? Não, não é pecado. Pecado é o excesso, é o exagero. Não vão a certos ambientes. Olha como se veste, como se veste. Enfim, aqueles que frequentam aqui são pessoas que querem ir para o céu. São pessoas que querem se salvar. Então deve andar bem, andar direito, andar de modo correto, de acordo com a lei de Deus e as orientações da Santa Igreja e o bom exemplo dos santos. A outra coisa que quero dizer nessa pregação, que deve ser, não pretendo ser pequena, é
que nenhum de nós caminha se não combater o próprio orgulho. O orgulho é uma coisa entranhada na alma, uma coisa séria. Se julga melhor do que o outro, despreza o outro, fala mal do outro. Ora, qual é o maior exemplo que nós temos de obediência? Qual o santo mais obediente de todos em toda a história do mundo? Jesus. O texto da Epístola de São Paulo, na Santa Missa, leiam com atenção em casa. Jesus é Deus, mas tornou-se homem e viveu aqui na terra da maneira mais humilhada possível. Mais humilhada possível. Às vezes, ele fala do Pai de tal maneira como se ele não fosse o mesmo Deus. Como se o Pai fosse mais do que ele. Leia os evangelhos e pode observar essa humildade de Jesus. A parte humana ele coloca em destaque. Normalmente ele faz isso. Normalmente. Esse rebaixamento de Jesus à sua condição de homem foi tão perfeito que, como São Paulo lembra na Epístola aos Filipenses, Deus elevou esse homem, a parte humana de Jesus, foi elevada à altura da divindade. De maneira que quando nós chegarmos no céu, vamos ver o que é essa Santíssima Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Vamos ser felizes só nisso. Isso dará uma felicidade perfeita, total. Mas, toda vez que olharmos a segunda pessoa divina, veremos o homem. O homem lá em cima, lá naquela altura que o homem é Jesus. Quer dizer, ele foi engrandecido exatamente como ele ensina no Evangelho. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Essa lição fique no nosso coração para nós que temos a graça de assistir à missa verdadeira, de ouvir a doutrina verdadeira, sabemos aproveitar tudo isso muito bem. Por quê? Porque senão nós também iremos para o inferno. Sim, mesmo conhecendo a religião verdadeira, mesmo conhecendo a religião verdadeira, mesmo frequentando uma igreja onde se pratica a igreja verdadeira, todos nós, se facilitarmos, podemos ir para o inferno. A gente sabe que o inferno não termina. O inferno não termina. Ainda hoje uma pessoa me perguntava, Padre, o professor falou uma coisa na sala de aula que me deixou numa confusão muito grande. Ele era católico, depois ele virou espírita e agora ele é de Umbanda. Ele saiu despencando cabeça para baixo, né? Largou a verdadeira por uma falsa e depois caiu numa falsíssima. Não é? Isso fez confusão, porque ele dizia, foi a igreja quem inventou o inferno. Como é que um Deus tão bom pode colocar uma criatura sua no inferno? Aí eu perguntei a que me perguntou isso hoje de manhã. É professor, não é? É. Quando um aluno não dá bola para nada, não vai à aula, não se importa de estudar, nem aprender, ele dá 10?
Não, senhor. Oh, ele é mais perfeito do que Deus? Porque se Deus premia quem anda mal, Deus não é perfeito? Então, infelizmente, o inferno, por causa do pecado dos anjos e dos pecados dos homens, se tornou uma necessidade. Então, cada um tratar de se salvar, cada um tratar de viver santamente, cada um tratar de ser um sinal de Jesus Cristo, um sinal da igreja verdadeira.